esperança do porvir. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20. Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que ouviste da minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que o Senhor, Pai, de maneira muito especial, fale ao nosso coração, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos estudado durante esse período, esses cultos de quinta-feira, sobre o tema Cartas para Você. Nós dissemos na quinta-feira passada que, ultimamente, creio que muitos de vocês não se recordam a última vez que vocês receberam uma carta escrita por alguém. Mas aqui, Deus ele usa a vida de João. João ele estava na ilha de Patmos. Ele foi exilado por conta de pregar o Evangelho. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o amor, o engajamento no coração de João, o desejo dele para que a palavra de Deus fosse conhecida a todas as igrejas, por onde ele já havia passado e pastoreado, igrejas que ele teve o privilégio de conhecer irmãos e irmãs, e ele traz no coração o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, quando, mesmo que preso, ele traz sentimento que está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
João, ele começa aqui esse texto no versículo 9, afirmando: eu, João. João era irmão de Tiago. E quando a gente lembra dessa história, desse fato de João ser irmão de Tiago, a gente lembra alguns fatos deles com Jesus, e dentre os fatos que a gente se recorda de Tiago e João com Jesus Cristo, nós lembramos daquele fato em que eles chegam para Jesus e fazem uma proposta para Jesus. João e Tiago, eles chegam para Jesus e falam assim: olha, Jesus, queremos lhe pedir uma coisa. E Jesus responde para eles: o que queres que eu lhes faça? Você imagina se Jesus tivesse dito isso para você? O que você iria responder para Jesus Cristo? Mas o fato é que eles chegaram para Jesus Cristo e disseram para Jesus: olha, que eu e meu irmão, quando o Senhor se assentar no trono do reino estabelecido pelo Senhor, que eu me sente à tua direita e meu irmão à sua esquerda. E Jesus chega para eles e fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E de maneira alguma, Jesus, ele atendeu o pedido de Tiago e João. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se a gente recortasse, se apenas fosse um recorte na vida de Tiago e João, olhando para esse momento específico na vida deles, nós iríamos, de alguma forma, trazer um estigma no coração e na vida dos dois, como pessoas interesseiras, pessoas orgulhosas, pessoas gananciosas, pessoas que estavam atrás do poder de Jesus Cristo e não de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele continua no seu ministério, através do ensinamento de Jesus Cristo, e esse ensinamento de Jesus Cristo, ele se deu através de uma misericórdia e uma graça muito grande aos 12 discípulos que com ele caminharam ao longo dessa jornada, e não foi diferente com João. João, ele recebe todo esse ensinamento de Jesus Cristo. João, ele era filho de Zebedeu, ele era empresário da pesca do mar da Galileia, a sua mãe era Salomé, ela possivelmente era prima de Maria, teria sido irmã de Maria e possivelmente primos de Jesus Cristo, tanto Tiago como João. E quando a gente olha para este vínculo, a gente sabe que o vínculo que existia entre João e Jesus Cristo não se dava pelo vínculo familiar sanguíneo, mas se dava pelo fato de João ter entendido ao longo da sua vida de quem se tratava Jesus Cristo, que de fato Jesus Cristo era o Messias tão esperado e aguardado. Ele sabia no seu coração de que este Jesus Cristo, ele veio a este mundo com uma missão, e a única missão foi manifestar o amor de Deus Pai a cada um, de maneira especial, a mim e a você. João, ele ficou exilado nesta ilha. É uma ilha que ela tem 16 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura, 16 por 10. Ela é construída por montes vulcânicos, e nesta ilha eram levados presos políticos, presos com alta periculosidade, em que eram levados para esta ilha para serem isolados da sociedade. Ele viveu num período em que o imperador Domiciano, que ele teve o seu poder de 81 até 96 depois de Cristo, ele trouxe uma lei em que todos os moradores, todos os romanos e todos aqueles que eram dominados pela grande potência da época, eles deveriam se curvar a ele e reconhecê-lo como Deus. Para o povo não havia nenhuma dificuldade, nenhum problema para isso. Por quê? Para o povo, eles já tinham o costume de serem politeístas,
vários deuses, e mais um ou menos um, para eles não fazia nenhuma diferença, mas fazia diferença para a vida dos cristãos, em que tinham no seu coração o desejo, a vontade e a predisposição de assumir publicamente a sua fé somente em um Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com isso, havia uma perseguição muito grande a esses cristãos. E essa perseguição, ela fez com que os cristãos desobedecessem às autoridades. Embora a palavra de Deus nos mostra que a tradição cristã sempre nos ensinou a interceder pelas nossas autoridades, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, nos submetermos às autoridades, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, a honrar o rei, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, mas aqui nesse texto, a situação ela muda. Os cristãos eles se dispõem ao coração entregar a sua própria vida à morte, ao troco de não negar a fé em Jesus Cristo. João ele vive dentro de um contexto de perseguição, dor, luto, desesperança, medo, e é diante desse contexto que João ele escreve o seu livro, o livro do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos. E João aqui, nesse texto, ele vai trazer uma construção de uma narrativa que nos prepara a elaboração e a escrita dessas 7 cartas às 7 igrejas. E são cartas distintas a cada uma das igrejas, não foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Foram cartas distintas para cada uma dessas igrejas. E nós já falamos isso anteriormente, que essas 7 igrejas, elas representam toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, em todos os tempos, desde quando a igreja ela foi formada. A cada um de nós, todos aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que formam o corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo e que tem a sua função dentro deste corpo, uma função que integra aos demais, uma função importante diante de todo o funcionamento deste corpo. Mas é uma palavra destinada a mim e para você. Por isso que o tema é cartas para você. Porque esse texto, embora tenha sido escrito por João há tantos anos atrás, embora tenha sido escrito por João e sendo direcionada esta carta às igrejas da Ásia, eu posso afirmar com toda convicção e toda certeza de que estas cartas elas foram escritas para cada um de nós, para que pudéssemos ser edificados por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, e a gente pergunta, sabe por que Deus escreveu estas cartas para você? Estas cartas para mim? Em primeiro lugar, Ele escreveu porque Deus, Ele nos vê. Deus, Ele te vê. E o texto ele vai dizer para a gente, lá no versículo 9, quando ele vai dizer, achei-me na ilha chamada Patmos. Você imagina bem, uma ilha chamada Patmos, escondida, isolada. Certa vez eu estava em São Paulo, e o meu cunhado morava em São Paulo, e nós marcamos para nos encontrar. E eu estava de metrô, estava a pé, estava com transporte público, e ele estava de carro. E aí ele chegou para mim e falou assim, Deus, vamos nos encontrar em frente ao metrô, falou lá a estação do metrô, num ponto de ônibus, lá no centro de São Paulo, às 5 horas da tarde. E eu, às 5 horas da tarde, estava lá, cheguei até mais cedo, por conta, para não atrasar, para poder não ter que ficar esperando de carro. Eu prefiro chegar mais cedo. Eu cheguei mais cedo, fiquei sentado no ponto de ônibus, vendo as pessoas passar. Aquela multidão de pessoas. E eu me senti como um pingo no meio de um oceano.
e pensei, como é que Deus consegue olhar e ver todas as pessoas, conhecer todas as pessoas e cada uma das histórias? E refletindo a respeito daquele momento, eu falei assim, olha, eu estou aqui sozinho, no meio do nada, numa cidade grande, no meio da multidão, um a mais no meio dessa multidão. E aí, me sentindo sozinho, e aí eu olhei mais longe assim, vi um rosto mais ou menos parecido, e a pessoa foi caminhando na minha direção, e o rosto foi se confirmando que de fato era a pessoa. E aquilo trouxe uma alegria no meu coração, porque eu estava ali no meio de uma multidão, mas me sentindo sozinho. E aí conversamos, batemos um papo, um amigo lá de Vila Velha, do Espírito Santo, e podemos ali conversar, e eu contei para ele a experiência da minha sensação de solidão em meio à multidão. E esse texto, ele nos ensina que Deus olha para você. Você pode estar no meio da multidão, você pode estar no meio de milhares de pessoas, você pode estar no meio de uma grande arquibancada, de uma grande torcida, por exemplo, a torcida do Fluminense. E Deus olha justamente para você. Sabe? Quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que Jesus Cristo ele fez isso. Quando ele está caminhando no meio da multidão, ele olhou para Zaqueu, ele viu Zaqueu. Ele teve seu olhar focado em Zaqueu, na sua história, na sua vida e na sua transformação de vida. Quando a gente olha para a história daquele coxo que foi curado lá no tanque de Betesda, em meio à multidão de enfermos, em meio de um monte de gente, e esse coxo é muito interessante a história, porque em nenhum momento ele pergunta e ele pede a ajuda de Jesus Cristo. Em nenhum momento. Quando Jesus chega para ele e pergunta, quer ser curado? Qual a resposta dele? Mas como é que eu vou ser curado se eu não tenho quem me coloque no tanque quando ela é agitada pelo anjo? E depois da cura dele, ele chega para as pessoas curado, e as pessoas ficam maravilhadas com a cura dele, e perguntando para ele, mas espera aí, como é que você ficou curado? Assim, olha, alguém me curou, quem te curou? Não sei. Jesus vê a gente no meio da multidão. Sabe quantos amigos você tem no Facebook? Algumas pessoas estão dizendo que Facebook já é algo atrasado. Eu sou da época, o Orkut já é atrasado, eu sou da época antes que não tinha nem Orkut, você imagina um negócio desse? Quantos seguidores você tem no Instagram? Apesar de você ter tantos seguidores no Instagram, apesar de você ter tantos amigos no Facebook, apesar de você viver numa grande cidade como o Rio de Janeiro, no meio de uma multidão de gente, um trânsito caótico, quantas vezes você já se sentiu sozinho e abandonado? Deixa eu perguntar a você, como é que você acha que estava o coração de João naquela ilha de Patmos? No meio de um monte de presos? Mas João, ele tem a grande experiência, a maravilhosa experiência que você pode ter e que eu posso ter, é saber que Deus olha para você. Mas também, Deus nos encontra em momentos, nos lugares onde estamos no meio de uma grande multidão, mas também Deus nos encontra em lugares onde nós estamos isolados. A gente pode tentar fugir de Deus, mas a gente não consegue. A gente pode tentar se esconder de Deus, mas a gente não consegue se esconder de Deus. Porque aonde a gente vai, o olhar de Deus, Ele vai estar sobre os seus filhos, aqueles que já tiveram a experiência de ser pai ou ser mãe. Sabe do que eu estou falando? Quando os filhos começam a engatinhar. A mãe tem uma habilidade muito maior do que o pai.
A mãe, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela consegue trabalhar, ela consegue, no trabalho dela, ela consegue fazer um monte de atividades e, ao mesmo tempo, ter o olhar no filho. E ter uma atenção. Homem não, homem tem que estar focado. Eu achei uma barbaridade uma vez que eu vi no shopping, fui no shopping e eu vi um pai, ele, não sei se vendeu, é uma mochilinha, uma criança caminhando, com uma mochilinha e tipo como é que fala aquele negócio de cachorro, que prende cachorro? Coleira não, guia, obrigado, Ricardo, uma guia amarrada, uma guia de cachorro mesmo, era coisa improvisada. Ele amarrou a guia de cachorro na bolsinha que estava nas costas do filho, porque se o filho fugisse para algum lugar, ele saberia onde encontrar. A mulher não tem nada disso. A mulher não precisava daqui, mas o homem precisa. E Deus é muito mais, infinitamente mais perceptivo do que a mulher. Quando a gente olha para Adão, uma vez expulso do paraíso, e talvez se Adão expulso do paraíso, se nós estivéssemos lá naquela época, e chegássemos e olha, você tem que procurar Adão. Você imagina? Não tinha GPS, não tinha nada para poder identificar onde que estava Adão. Mas Deus vai ao encontro de Adão. Quando a gente olha para a história de Elias, que se esconde dentro de uma caverna, ele vai e se esconde dentro de uma caverna, Elias se esconde, e aí Deus chega para Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Quando a gente ouve a história de Jonas, que tentou fugir da presença de Deus, e Deus vai lá onde Jonas... Tudo isso, porque a palavra de Deus revela quem é Deus e como Deus se revela a cada um de nós, como Deus trata cada um de nós. E esse Deus, ele vai tratar a gente como o salmista, ele vai registrar no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele começa a perguntar, a partir do versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor vai estar. Se tomo as asas da alvorada, me detém nos confins. Ainda lá a mão do Senhor. Tua destra me susterá. Sabe por que Deus escreve carta para você? Porque Deus te vê. Mais do que isso. Segundo lugar, por que Deus escreve cartas para você? Porque Deus fala com você. Olha o que ele fala no versículo 10. No versículo 10, ele vai dizer as seguintes palavras: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombetas. E ouvi por detrás de mim grande voz, grande voz. Nós não temos apenas um Deus que nos vê, não temos apenas um Deus que nos acompanha, não temos apenas um Deus que fica observando, como aquelas câmeras do Big Brother, fica observando lá dentro daquela casa, aquela casa toda monitorada, e as pessoas conseguem ver tudo que acontece dentro daquela casa, porém, não pode tomar nenhuma ação, não pode falar, não pode ter nenhum contato, porque apenas vê. Mas diferente de Deus, Deus apenas não nos vê, mas Deus também fala conosco. E Deus falou com João, quando João estava numa ilha. João estava numa ilha, e ilha para algumas pessoas é sinônimo de paraíso. Ilha para algumas pessoas é sinônimo de descanso. Ilha para algumas pessoas é sinônimo de lazer. Ilha para algumas pessoas é sinônimo de férias.
Ilha, para algumas pessoas, é sinônimo de festa, de alegria, de contentamento, de júbilo, mas para João, ilha era sinônimo de isolamento social, confinamento, sofrimento e o pior de tudo, morte. Porque ele estava condenado à morte. Estava aguardando a morte chegar. E nesse isolamento social, quando você se sente sozinho e quando você ouve a voz de alguém, você se sente importante, você se sente acalentado, você se sente como alguém que não foi esquecido. E quando a gente olha para estas cartas, a gente percebe que João, ele recebe de Deus um conforto e um consolo muito grande, vindo da parte do próprio Deus. Mas também, a gente olha, percebe que as cartas escritas à igreja de Esmirna, a de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e nós vamos estudar cada uma dessas cartas. Nós vamos ser edificados por cada uma dessas cartas. A gente percebe que a primeira palavra que Deus tinha a trazer não era para essas igrejas, mas era para o coração de João. Dizendo para João, João, você não está sozinho. Dizendo para João, a palavra que Deus disse para João, olha no versículo 17, não temas, não temas. Como é bom ouvir isso do próprio Deus. Eu não sei que momento que você está passando, qual é a ilha que você está vivendo, mas uma coisa é certa, é Deus falando para você, olha, não temas. A outra coisa é que esta carta não falou apenas para João, mas também falou para as 7 igrejas. E você percebe que essa carta, nessa época que João vivia, gente, se na minha época, se na minha adolescência, juventude, a gente não tinha Orkut, você imagina o que o João tinha? Eu fiz seminário, e na época eu fiz seminário, eu tive que fazer um curso antes para ir para o seminário, um curso chamado datilografia. Vocês não sabem o que é isso. Aqui ninguém sabe, ninguém em casa sabe que curso é esse, sabe? Todos os trabalhos eram datilografados, porque não tinha computador. Imagina a época de João. Primeiro, escrever essas cartas. Segundo, fazer com que estas cartas chegassem até o continente, uma vez que ele estava na ilha. Os soldados não foram capazes de impedir o poder da voz do Deus que fala, em nome de Jesus. O oceano não foi capaz de calar a voz de Deus, a distância não foi capaz de calar a voz de Deus a estas igrejas. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus, nada pode calar a voz de Deus ao coração daqueles a quem Deus remeteu. Cada uma dessas cartas vai chegar. Cada uma. A gente que conhece pessoas que ainda não conhecem, ainda não se curvaram e não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor. Eu tenho acompanhado vida de pais que têm orado pela vida dos seus filhos desesperadamente. Pastor, meu filho está fora da igreja. E eu tenho dito, continue orando pela vida dos seus filhos, porque um dia eles serão alcançados pelo poder que há na palavra do Senhor. E esta palavra tem poder. Não perca a fé. Esta palavra, ela chegou até as 7 igrejas da Ásia, mas esta palavra também chegou até nós hoje. Nós temos esta palavra escrita,
E quando você olha para esse texto, você percebe Deus falando com João: João, escreve em livro. Escreve em livro. Porque Deus estabeleceu a forma como Ele queria se comunicar com a sua igreja. A maneira como Deus escolheu para se comunicar com a sua igreja foi através da escrita, através da sua palavra. Por isso Ele disse: escreve as 7 igrejas, para que essa palavra, João, chegue lá à Igreja Presbiteriana das Américas, no dia 10 de junho de 2021, em que o pastor Davidson, Deus não vai me chamar de pastor, Deus vai me chamar de Davidson, que o Davidson, Deus pode chamar de quem quiser, até de meus apelidos, que eu não vou revelar, é claro, não é por uma questão óbvia. Deus pode me chamar do que Ele quiser. Deus vai chegar para João: João, escreve, porque no dia 10 de junho de 2021, essas cartas serão lidas para pessoas que eu quero fazer chegar estas cartas, e esta pessoa é você. É você. Em terceiro lugar, cartas para você. Por que Deus escreveu carta para você? Porque Deus quis se revelar a você. Deus quis se revelar a você. Assim como Deus quis primeiro se revelar a João. João estava sozinho na ilha, isolado, triste, abatido. E Deus então se revela a João. E João então, ao ouvir a voz, ele fica procurando: quem está falando comigo? Da onde vem essa voz? E o texto vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. Versículo 12. Algumas pessoas tiveram a experiência de ver a presença de Jesus Cristo. E aqui, quando ele descreve essa presença maravilhosa, ele vai descrever justamente a presença de Jesus Cristo. Ele vai descrever quem é Jesus Cristo, e a mesma descrição que Daniel faz a respeito daquela presença maravilhosa e daquela visão que ele tem a respeito de Jesus Cristo. São os mesmos detalhes. Os mesmos detalhes. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que alguns homens tiveram a grande oportunidade de ver Jesus Cristo fora do tempo em que Ele viveu com a gente na terra. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, eis que se via na fornalha quem? Foram lançados 3. Se viam quantos? 4. O que eles estavam fazendo na fornalha? Caminhando de um lado para o outro, conversando, batendo papo, sabe? Andando de um lado para o outro. Então, quando vê, chama os 3 de fora da fornalha, e sai da fornalha. E o texto fala que nem a roupa ficou chamuscada. A Bíblia fala que nem cheiro. Nem cheiro. Eu morei em Vila Velha, numa casa, e na esquina da casa tinha um churrasquinho. Sabe aquele churrasquinho de gato? Mas gostoso mesmo, sabe? Bom. E aí, era uma tentação. E a Gleice chegava para mim e disse: Deus, não compra aquele churrasquinho, não come, não, fica tranquila, jamais. E ela era firme, brigava comigo quando eu comia, né? Gleice é brava. Aí eu chegava lá para poder, chegava em casa, botava o carro na esquina, antes de chegar em casa, sabe, comia um churrasquinho só. Aí chegava lá e ficava de longe, por causa da fumaça, porque senão impregnava na roupa. Porque eu não podia chegar em casa com o cheiro da fumaça do churrasquinho. E eu chegava de longe: Sr. Manuel, me dá um de carne aí. Tá bom, pega aqui. Não, pode trazer aqui para mim, por favor. Aí levava à distância. Eu chegava em casa, a Glícia: você comeu churrasquinho, né?
Eu falei assim, como descobriu? O cheiro. O quarto homem estava com eles. Daniel viveu a experiência, lá em Daniel capítulo 6, versículo 22, diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano. Quando a gente olha para Paulo a caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele não viu Jesus Cristo, mas ele ouviu Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele vai dizer, eu sou Jesus Cristo, a quem você está perseguindo. Se você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim. Deus se revela a você. Deus se revela a você. Jó, ele não teve a experiência de ver Deus. Mas Jó, ele revela, no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora o quê? Os meus, quê? Olhos te veem. Deus se revela a você. Nos tempos mais difíceis da sua vida, Deus esteve presente. Nos tempos mais angustiantes da sua vida, Deus esteve presente. Deus sempre vai estar. Porque Ele diz, a grande promessa, eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. E em último lugar, por que Deus escreve carta para você? Porque Deus, Ele te comissiona. E o texto ele vai dizer, o versículo 19, ele vai dizer, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Deus comissiona, Deus traz uma missão para João. Agora se coloca no lugar de João, no final já da sua vida, já avançado de dias, preso na ilha de Pátimos. Eu vou ser sincero para vocês, se eu não tivesse a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração, como teve no coração de João, eu estaria naquela ilha dizendo para Deus, Senhor, por que eu estou aqui? Qual foi o mal que eu fiz? Fala, sabe? Mas João, ao invés de dizer isso, João ele traz no coração uma alegria tão grande. Talvez João poderia dizer com o apóstolo Paulo, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Eu já escrevi, Senhor, um evangelho, eu já escrevi, Senhor, 3 cartas. Esta história, ela me traz algumas lições tão preciosas desse comissionamento de Deus. Primeira, deixar as desculpas e me dedicar à missão dada por Deus. Deixar as desculpas e me dedicar à missão integral de Deus, que Deus me deu. A gente está vivendo um período em que muitas igrejas estão tendo dificuldade do retorno dos seus membros aos cultos. Nossa igreja aqui, pela graça de Deus, durante a semana tem sido mais difícil, mas no final de semana, no domingo, a presença tem sido, abre inscrição e logo se fecha. Durante a semana que a gente vai se ainda reeducar a essa nova, e eu quero desafiar você. Uma das missões que Deus nos deixou foi de nos congregar. Não abra mão disso, meu irmão e minha irmã. Não abra mão disso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deixe as desculpas de lado. Segunda coisa, é entender que precisamos assumir o que nos foi delegado, mesmo que achemos que não tenhamos condições. João podia chegar para Deus e Deus, sem condições alguma, estou preso, estou numa ilha, incomunicável com o continente,
Mas ao invés de dar desculpa, ele ficou feliz da vida de ter a companhia de Deus e ter esta missão recebida da parte de Deus. O privilégio para a vida dele, que João viu coisas inefáveis. João teve o privilégio de ver coisas indescritíveis, porque tudo que João viu do céu, ele não conseguiu descrever humanamente, ele não conseguiu comparar. Por exemplo, quando ele chega e fala assim, isso aqui, o que eu vi no céu é como alguma coisa, é semelhante a, é parecido, porque nada que tem no céu é igual ao que nós temos aqui na terra, porque lá é infinitamente mais bonito, mais perfeito. Aliás, lá é perfeito, não é mais perfeito. Lá tudo vai ser perfeito. Terceiro, aceitar o desafio na certeza de que é Deus quem realiza. Quando Ele vai dizer, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Queridos irmãos, por que Deus escreve cartas para você? Primeiro, porque Deus te vê. Esteja onde você estiver, Deus sempre vai olhar para você. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ou você é o menino dos olhos do Senhor. Deus, Ele sempre vai falar com você. Ele vai usar pessoas para falar com você. Deus, Ele usa a sua palavra para que essa palavra chegue até o teu coração. Ele sempre vai falar para você. Deus, Ele sempre vai se revelar a você. Como Deus amoroso, cuidadoso, misericordioso. Mas também Deus sempre vai te comissionar a realizar a obra dEle, naquilo que Deus tem te chamado, de maneira muito especial. E isso Ele não vai abrir mão. Que você realize. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, para que assim possamos receber essas cartas de Deus e acolher no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, guarda nosso coração, nossa vida, para que a gente possa, Deus, a cada dia viver confiado na Tua palavra. Que essas cartas, Deus, sejam encorajadoras num tempo difícil. Que essas cartas nos façam, ó Deus, nos sentir acompanhados. Que essas cartas, ó Deus, conserte questões pessoais da nossa vida. Traga conserto, traga edificação, traga santidade, traga comprometimento com a Tua obra, traga unidade com a Tua igreja. Que traga ao nosso coração o renovo da fé e da esperança no Deus que tudo pode. Temos clamado a Deus por pessoas tão queridas nossas que estão em tratamento. Pedimos pela vida da Dona Lúcia, pedimos a Deus pela vida da Inês, pela Ruth, pedimos a Deus pela vida do Fabrício, por tantos outros irmãos e irmãs, ó Deus, que têm sido tratados na sua saúde. Nós agradecemos ao Senhor pela recuperação que o Senhor tem dado, pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Digno desta canção, só Tu